Oi, Val! Olá, Ju. Tudo bem, querido? Tudo bem? Eu entrei quando você estava falando daquela angústia das mães que o bebê, assim, a interação com eles é tão nova. Estava aqui tão compenetrado, de repente eu entrei. É isso mesmo, é uma angústia tão grande, né? E vamos fazer essa live para que a gente traga um Sim, pouquinho de serenidade e confiança, né? Aos sim, pais, a quem quer ter um perfeito. bebê, né? É É, tudo que a gente precisa, Val. exato, Confiança e exato. serenidade. E ainda mais num domingo, bem família, bem gostoso, no nosso ninho, Exato. com o nosso bebê por perto. Tema ideal para a gente, assim, trazer Sim. à tona da consciência, do conhecimento, para que a gente tenha uma melhor experiência e fique somente com o sabor, nada das angústias, medos, desespero. Não, fiquemos com o sabor. Ai, que assim seja, que a gente consiga. Domingo é legal, né, Val? Porque a gente É, consegue. Segunda-feira é o dia de iniciar algo, né? Então amanhã a gente já começa a colocar em prática aí tudo que você vai falar para nós, todo esse conteúdo maravilhoso que você vai trazer para gente. sem dúvida. E fechando o domingo, assim, bem no nosso ninho, com as experiências de vida com o bebê, de família, de interação. Depois começamos a semana na rotina, integrando essa nova experiência, a vida em família, o trabalho. E aí, quizás amanhã, com mais experiência, com mais consciência, aliás, diante do que a gente vai falar que segundo a metafísica da saúde. Perfeito, Val. Quero dizer que eu estou muito feliz de você ter aceitado meu convite de verdade. Admiro muito seu trabalho, você sabe disso. Adoro a sua família. Obrigada mesmo por compartilhar com a gente, que se disponibilizar, né, para falar de um assunto tão importante para todos os pais, tá? Imagina, sempre um prazer grande. E assim, a família da Ju eu conheço quando era pequenininha. Agora tá maior, era só ela e É. o Manga. Agora é ela, o Manga, o Ben. E tá. Já fizemos live assim sobre vários temas, foi muito agradável. E agora essa temática, né, de relação com o bebê, de ter um filho na sua vida, em compartilhar o dia a dia com mais alguém, tanta estranheza, tanta coisa nova, e a gente realmente vai ter agora um assunto muito bacana para estar trazendo para os seus seguidores, né? Muito bom Sim, isso, né, Val, Ju? com certeza. Para iniciar, né, eu acho que muitas pessoas ainda não conhecem, né, a metafísica da saúde. Você pode explicar um pouquinho para a gente como funciona essa leitura? Claro, metafísica da saúde é aquilo que há de essencial organizador da saúde. Queremos ter saúde. E o que precisamos fazer para ter saúde? Uma boa cabeça, estabilidade emocional, porque quando há um distúrbio, uma doença, é um problema emocional, psíquico, é uma situação da vida que não está bem organizada dentro da gente. E essa obra aqui, que são 5 volumes, ao todo, essa coleção, ela ao longo de décadas que ela já foi publicada, ela já atingiu uma vendagem de aproximadamente 200 mil exemplares, uma vendagem muito grande. Se fosse num livro só, num período curto, seriam best-sellers. Mas ela traz realmente informação de como as doenças acontecem no âmbito emocional. O que está acontecendo com você para o seu corpo adoecer. Os aspectos emocionais, as situações de vida, aquilo que a gente está lidando, problemas, dificuldade, tantas situações inusitadas que a gente lida, que geram emoções. Se não forem bem trabalhadas, bem resolvidas, essas emoções, elas se manifestam no corpo. Então, num geral, são as causas emocionais das doenças, que estão presentes na nossa interação com o ambiente, com os acontecimentos, estão despertando sentimentos, os bons proporcionam saúde, os sentimentos nocivos, não tão bons, somatizam como doença. Uhum, entendi. Então, assim, né, as nossas emoções podem causar doença no nosso corpo físico mesmo, né? A gente pode ficar doente, por exemplo, estou estressado, isso pode me trazer alguma coisa ali no corpo físico, né? Exatamente, Algum é uma desequilíbrio, né, angústia, Val? exatamente, um desequilíbrio, excesso de estresse, estresse que se repete, angústias, medos, sentimentos assim muito crônicos que vão estendendo, tanto alteram o metabolismo do corpo, como somatizam doenças em si. Quando a gente tem uma doença, a gente tem todo um conteúdo interno desorganizado. E o que é metafísica da saúde?
É um desenhar, uma conscientização desses componentes internos que foram desorganizados, né? Então eu vejo no meu vídeo aqui, o interruptor aqui, então que a gente acenda a luzinha da consciência e fala, ah, já sei porque isso está me pegando, já sei o que está acontecendo. Então vou usar até o interruptor aqui, que não foi de propósito, ele saiu no vídeo, né, para dar aquela luz da consciência, isso está me pegando, nem eu imaginava que estava pegando tanto, eu preciso repensar nisso, eu preciso organizar isso dentro de mim, porque isso não está me fazendo bem emocionalmente, e a doença que está somatizando no corpo, ela é um reflexo desse meu estado emocional. Uhum. E você, como metafísico, psicólogo, escritor e cromoterapeuta, gente, fiquem ligados, porque vai ter dicas boas aqui pra gente. Dicas Ah, ótimas, é né? isso. Paulo, vamos para o primeiro assunto? Eu coloquei aqui o Uhum. sono agitado, né? Que falam distúrbios do sono, mas Certo. na linguagem do povo é a criança que não dorme de jeito nenhum, fica chorando agitada à noite, aí tem que pegar, ficar ninando. Eu tô nessa fase com bem, viu, Val? Imagino, nossa, o nosso sono é quebrado, né? Aquela coisa assim, não é apenas a amamentação de 2 em 2 horas, é agitação, é aquela questão do chorinho, é uma cólica, né? Nessa época, as dicas da mãe, o como fazer, o pegar ideal, até o pozinho do antigo Funchicória, assim, para dar uma, Aham. sabe, uma aliviada, uma coisa que é suave, mas assim, é algum recurso na mão Aham. que a gente precisa ter. O que acontece nesse momento? Realmente são muitos desconfortos no organismo do bebê. Né? Uma cólica, um sintoma, um desconforto orgânico que perturba o sono. E a gente costuma falar, metafisicamente, ele está aterrissando na atmosfera. Que planeta é esse? Que universo é esse? Que casa é essa? Que barulho é esse? Que temperatura é essa? Então, são tantos desconfortos nesse aterrizamento da consciência num corpo para acoplar a vida e realmente dominar o ambiente, interagir com a atmosfera, não ligar para o barulho, se agasalhar quando está com frio e não ter o desconforto, né, intestinal da amamentação, aquela questão do alimento, causa uma alteração intestinal, de cólica. Então, assim, o corpo não sabe processar direito o alimento. O ser que está tomando consciência do próprio corpo dele, da atmosfera, as energias do lugar, isso tudo, é uma adaptação. Então, por isso que nessa hora ele praticamente chama a gente e ele se acalma quando a gente pega ele. Porque assim, olha, tem alguém por você aqui. Eu Uhum. estou aqui, né, para cuidar de você, para acolher você, para te acompanhar. Essa linguagem não precisa ser explicitada, é sentida. A gente precisa transmitir isso para a criança. E quando nós transmitimos, gente, ó, você vai no ninar, você vai pegando, você vai batendo nas costinhas. Qual é a atitude que está por trás disso? Tem alguém por você aqui, você não está sozinha nessa escuridão da noite, nesse desconforto do contraste de temperatura, nessa cólica no teu intestino, você não está sozinho, tem alguém por você. Nessa época, inclusive, Ju, as nonas já ensinam e, de fato, é possível. E vai ficar mal acostumada. Chorou, a mãe Ai, pegou, ninou. Então ele está carente, chora, a mãe dá um pulo da cama e pega ele. aham. Aí precisa realmente ouvir um pouco o conselho da nona, porque assim, ele vai precisar sentir-se protegido, cuidado, acompanhado, amparado. Mas também a gente não pode dar isso para ele o tempo inteiro, tá? Então a nona dizia, cuidado, olha os maus hábitos, ele vai chorar, você vai pegar toda vez que ele quiser estar no colo, que é sempre, ele vai chorar para você pegar, chorar é para você pegar. Então aí, Ju, equivale a ser um carinhozinho na face, né? Um biquinho no lábio, sabe? Um afago, ele no bercinho mesmo, um afagozinho no peito, um carinhozinho aqui, porque olha as sábias palavras da nona. É. Chora, pega, vai chorar 24 horas para ficar no colo. Tem lugar mais gostoso do que o colo da mãe e do pai? Não tem.
Só que assim, o pai e a mãe têm a vida deles, precisa dormir que amanhã tem uma atividade, precisa descansar um pouco mais, e ele, se todo desconforto acionar o chora, vai no colo, aí complica um pouco a dinâmica. Então, o que ele está pedindo nesse sono agitado? Está difícil ele se encaixar, está difícil ele ancorar. Então, legal. O que ele precisa, ó, tamo junto, tô aqui com você, conta comigo. Então vai lá um carinho, vai lá né, um biquinho assim no lábio, vai lá um ninarzinho ali onde tá, mas não fazer essa troca, né? Aqui também eu vou, ele não vai gostar muito de mim. O Ben vai falar assim: Ih, não gostei dessa live que a minha mãe fez, já tirou minha mordomia. Ele vai chorar lá para te tirar da live, você não ouvir isso, que ele quer chorar e você pegar, né? Isso não é pro bem, isso não vai ser a favor do bem, não. Não, e é uma reclamação quase que generalizada, né, Val? Porque assim, É. eu vejo que a maioria das mães, dos pais, reclamam que os bebês dormem mal, né? Agora, tem Uhum. bebês e bebês, por exemplo, né? Eu já tentei seguir esse conselho da nona, mas como é que faz você morrendo de sono na madrugada, cansada do dia, e o neném não para de chorar, não para de chorar, e você tenta, tenta, tenta. Você fala, gente, eu vou resolver esse problema logo, vem no colo, sabe? Vem no Assim, colo, é muito exatamente. complicado. Muito complicado. Para Exatamente. colocar isso Então, em prática. sem dúvida alguma. Olha, e eu vou até te dar uma experiência própria no tocante a isso. O que que o bebê chora tanto? Por que essa impaciência? Por que esse desconforto? Veja, quando eu, né, aqui vou confessar para você as minhas experiências quando eu era um bebê, né, já hoje 58 anos lá atrás, teus seguidores até, vou perder o crédito com algum deles, porque assim, fui aquele pestinha que chorava, 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 o tempo todo, né, chorando, do tipo assim, de viver grudado na saia da minha mãe, nos primeiros aninhos que eu andava e arrastando, grudado na saia dela, chorava. A mãe, né, a minha avó até chamava, olha, que não nos ouçam, por favor, agora esquece o Val Capelli, tem um trabalho metafísico, ela chamava até de capetinha. Porque chorava direto, 24 horas. Eu concordo com ela. Imagina você, o bem algumas horas já está 24 horas chorando direto. E aí, observando a minha experiência, veja só, eu aterrisei numa pequena cidade para me superar. Toda a minha vida é de superação. Supero timidez, né, precisando botar a cara a tapa, supero gagueira, precisando ser um comunicador, supero dificuldade em português, tendo que ser escritor. Então, o que que eu tenho? Uma vida de muita superação, de situações assim de constante desafio. Agora, imagina eu aterrissando numa vida sabendo dos passos que eu iria trilhar. Sair de uma pequena cidade, ir para uma metrópole, começar sozinho, desvendar horizontes. Quando eu vejo hoje, eu digo, realmente, quando eu acordei para a vida, talvez eu tivesse noção dos desafios que eu encontraria. E não me restava outra questão senão chorar mesmo, do desconforto de começar uma trajetória que iria exigir tantos desafios. O que eu estou passando às mães, e a você também, Ju? O teu filho, os filhos têm os desafios dele. Às vezes é lá no casamento, às vezes é lá no trabalho adulto, e agora está começando a trajetória. Então hoje, mas Val Capelli, nosso lar é abençoado, é tranquilo, música serena. Não é só isso, é o começo da vida dele. E aí tem a estranheza, a dificuldade, o se encaixar. Você vê que eu acrescentei a trajetória de vida que está começando, os desafios e superações. Então, mães, o filho chora não só pelo ambiente que você proporcionou para ele ou pelo estado de saúde presente nele. Ele chora também pelo que ele há de viver vida fora, aquilo pelo qual nascemos, aquilo pelo qual vamos nos deparar. Esse é o início, os primeiros meses, o primeiro ano. Então, é essa acoplagem na vida dele como um todo, é essa acoplagem dele no corpo, os desconfortos da cólica, é essa ancoragem no ambiente, clima, barulho, enfim, tantos desconfortos. Então, por que o bebê chora? Falta motivo. Mas
como acalentar? É isso, você não está sozinho, você tem alguém por você. Quando dá para colocar só um biquinho na boca e ficar esperando, ou um afagozinho no rosto, tudo bem, mas quando você está caindo pelas tabelas, você pega ele, põe no colo, encosta na parede, cochila em pé. Eu tô dormindo sentada já com ele aqui, ó. Exato, exato. Não, Aí, porque é nossa, muito você louco bota que ele... no começo, Val, quando ele era bem bebezinho, ele dormia a noite toda. Aí agora, depois de um ano, ele começou a ficar mais agitado, sabe? Então é muito louco entender isso. Aí algumas pessoas dizem que é a questão do salto de desenvolvimento, que a criança, né, vai fazer alguma coisa, vai aprender a falar, ou vai andar, vai fazer alguma coisa importante, e isso deixa ela mais agitada. Isso não é uma questão, falando numa questão física, né? Então, Física, exato. então, e aí isso que as mães, nisso que as mães se apegam, né? Porque fala, gente, porque dormia um mês passado e agora não dorme mais. O que eu tenho que fazer para melhorar isso, sabe? É basicamente assim, você quer ver? Claro, é a fase dos dentes, nascendo, rasgando a gengiva, então aí um pouco do desconforto do corpo. É assim, ó, no primeiro ano, a criança aterriza. Então, assim, pode-se dizer que o lar acolheu bem, a casa acolheu bem, ele se enganjou bem na atmosfera, a mãe, o pai, foi muito confortável. Aí ele começa a despertar, né? Aí o engatinhar, já os dentes nascer, para o processo dele. Então aí que fica mais fácil, seria esse processo, eu choro pelo caminho que eu vou trilhar nessa vida, pelos desafios que eu vou enfrentar nessa vida. Não estou dizendo sofrimentos, não, superação, sabe? De um amor difícil, de uma carreira desafiadora, enfim, de superações que eu vou precisar. Então é como se a partir do primeiro ano eu chorasse mais pelo caminho que eu vou trilhar, nasci. Porque o primeiro ano, né, é essa acoplagem, os primeiros meses até o primeiro ano. O primeiro ano, ele está entre nós. Ele já é um membro da família. Ele Uhum. já está aqui. O bem está com quanto? Um ano e Um quanto, ano e Ju? dois ele faz hoje, um ano e dois Um e meses. dois. Exatamente. Então, assim, o primeiro ano ele chegou. Para ele, para vocês, ele faz parte, ele já integrou. Né? Basicamente, claro que ainda estamos nos acostumando um ao outro, mas a tônica é essa. Já aí começa a vir a fase motora de engatinhar, né? Já de balbuciar alguns sons, os dentes nascer. Aí a parte dele desabrochar. E era nessa época que eu chorava demais. Hum, Porque hum, não é que eu olhava, sabia, já tinha a trajetória que eu iria trilhar. Né? As coisas, não acredito nelas com uma fatalidade, mas na direção da experiência, na direção dos desafios, nas conquistas de uma vida, aquilo pelo qual eu nasci. É uma Realmente questão vai ter espiritual, então, né, Val? É uma questão isso, totalmente espiritual espiritual. dele. Nossa, que Exato. interessante. Não Dele imaginava. com ele. Então, Uhum. olha, pais, depois de um ano o filho chora, é ele com ele. A dor do dente nascer, é ele com ele, você não tira. Né? Claro, tem lá uma escova que faz uma massagenzinha, você vê que eu manjo bem, né? Uhum. Na gengiva, alivia, mas são facilitadores. Só que assim, o dente rasgando a gengiva, você não tira essa dor. Né? Essa questão motora de, né, começar a engatinhar, você não tira. Sabe o que você pode fazer? Isso, primeiro ano, a amamentação, Ju, é uma coisa assim, olhar para ele, se disponibilizar a ele, isso é o que você pode fazer no primeiro momento, para ele sentir que tem alguém por ele. Quando sente que tem alguém por ele convoca menos nos choros dos primeiros meses do bebê, porque ele vamos dizer, preenchido disso. E o momento da amamentação. Ju, mães que amamentam, pare o mundo e se dedica à amamentação. Olha, o maior mal na amamentação, as redes sociais enquanto amamenta. Não. Tem o Winnicott, é um teórico da psicologia, como psicólogo que sou. O Winnicott, ele faz o seguinte traçado. Ele diz assim, porque ele tem uma teoria da mãe suficientemente boa, que supre o bebê
das necessidades que ele está em busca dela. Então, para o Winnicott, uma mãe suficientemente boa é aquela que tem um olhar, tem uma atenção. Então, o Winnicott tem um quadro assim, uma mãe olhando para o filho e o filho olhando para fora. E um outro quadro, uma mãe olhando no vácuo e o filho olhando para ela. Quando ele não sente que ela vai para ele, ele busca ela. Quando ele sente que ela veio para ele vai para o mundo. Então hoje nós estamos falando de depois do primeiro ano, quando ele já está indo para o mundo. Não para o mundo exatamente, ele, né, mas já o processo dele está desabrochando, é dele. Na primeira amamentação eu dei a ele um suporte, há uma tendência de ser mais ameno agora. Né? Eu dei a ele esse suprimento, então eu me dediquei, enquanto amamentava, eu estava ali compenetrado, fitando os olhos dele, fazendo aquele carinho nele. A gente vê coisas assim que foge tanto a isso. Você vê uma mãe que dá o peito para o bebê e fica respondendo a entrevista, fica assistindo alguma coisa, fica participando de um assunto, ela só dá o peito. Ela não dá afeto, carinho, ela não dá esse pertencimento a ele. Então, pertença a ele naquele momento, então mães que estão amamentando, para que depois ele sinta fortalecido para poder desabrochar de uma maneira mais amena. Claro que a tônica é o desafio que ele vai ter na trajetória dele, como você bem colocou, é algo espiritual, é do desafio dele. Mas ele vai ter um atenuante de eu ter dado a ele esse suprimento. Estamos aqui, um pelo outro, nós dois, nós três, estamos juntos, é muito bacana isso. Ter essa base, né, para ele. Exato. E tem alguma dica, Val, de cromoterapia para os bebês dormirem melhor? Claro, olha, vamos à cromoterapia. O bebê adora cor, ele fica extasiado. Você pega aqueles chocolinhos coloridos, ele fica vidrado, porque nos primeiros meses a acuidade visual dele não é tão boa, o que eu estou querendo dizer. Ele vê ainda tudo meio um pouco turvo, um pouco embaçado nos primeiros meses. Passados os primeiros meses, ele já vê cor. Aí ele vibra de uma forma assim que ele irradia. Então, o colorido distrai o bebê. O colorido é bom para o bebê, porque mostra uma interação gostosa com cor, com brilho e tudo mais. Então, a cor também participa do bem-estar do bebê, que é a cromoterapia. Como? Azul. Azul no berço dele, azul no ambiente onde ele fica. O azul irradiado, hoje nós temos lâmpadas de LED azul, que tem uma claridade excelente do azul. Acende onde ele está, acende quando você põe ele para deitar. O azul vai causar exatamente esse aconchego, essa coisa agradável, essa coisa muito boa. Então seria o azul cromoterapicamente para ajudar no relaxamento, repouso, bom sono e, né, o multicolorido para ele interagir com toda a animosidade, com o melhor da vida, o mais belo da vida, que se traduz em cor. Ai, perfeito. Já vou pedir pro Manga acender a lampadinha azul aqui. Ai, olha, você quer ver uma coisa? Você acha no mercado lâmpada, até ver na internet, de LED azul, de 7 watts, de 12 watts, forte, porque azul é uma cor escura. Então é bom 7 watts, no mínimo 12 watts. Então você tem aquela RGB que é com controle remoto, o azul ali é bem puro, então também pode ser. Mas pode comprar só azul, porque ela vai ser assim, sabe, a companheira do abajur, do cantinho dele, porque o azul traz aconchego, calma, tranquilidade, ajuda a induzir o sono, então é tudo de bom. O neon não, né, Val? Fica meio azulada a lâmpada neon, mas não vale. Não porque é ultravioleta, o neon é ultravioleta. Sendo lâmpada ultravioleta, não é recomendado contato nosso com luzes ultravioleta, porque é o mesmo, né, ultravioleta das irradiações solares, da abertura da camada de ozônio, que não faz bem para a pele. Então, o neon, às vezes, ele tem um tom que ele não vai
exatamente no ultravioleta, que é aquela cor, aquela luz que você pega para limpar o ambiente de bactérias e tudo mais. Aquilo em contato com a pele não faz bem. Agora, do vermelho ao violeta, são 7 cores do arco-íris, não tem desconforto nenhum, porque está dentro da frequência da luz e não provoca dano, desconforto, nada. Por mais que você erre a cor, coloque um vermelho, ele vai ficar mais agitado, e quando você apaga a luz vermelha, ele desmaia. Então, não, né, ele dorme, que o sono não conseguiu ser uma boa qualidade de sono com uma cor não apropriada, como o vermelho, que é um estimulador. Mas isso não deixa sequela, porque do vermelho ao violeta, nenhuma das cores fazem mal à saúde, ou causa qualquer mal físico, emocional. Causa um desconforto. Então, o azul é bom para dormir, o vermelho é irritante, é estimulante, não ajuda a dormir. Mas o sono, no momento de sono, vai estar mais agitado. Às vezes você vê uma mãe saindo de um supermercado, de uma loja de iluminação, com uma lâmpada vermelha, que você entende que vai para o berço dele. Aquilo vai causar atrofia, disfunção? Não, mas vai causar agitação durante o sono. Enquanto que a luz estiver acesa, vai ser difícil ele dormir. Agora, quando usa uma azul, vai facilitar o sono dele. Perfeito. Agora, Val, alimentação também é uma reclamação constante das mamães. Vejo muitas mamães sofrendo para dar comida para o bebê não aceita e joga longe, e tem que ligar a TV para o nenê ver desenho e conseguir comer alguma coisa. O que a metafísica diz sobre os bebês que dão trabalho para comer, Val? Vamos ao significado metafísico e depois aos hábitos desenvolvidos que eles aprendem fácil, que se tem uma coisa que eles têm, uma inteligência tácita. Já tem neles essa inteligência. Vamos à metafísica. Primeiro, comida é aceitar os fatos, os acontecimentos. Eu aceito que está em casa, a ausência do papai, a presença de um irmão, eu aceito as coisas à minha volta, porque a ingestão de alimentos, segundo a metafísica da saúde, é a aceitação dos acontecimentos. Você vê que até rima, né? Aceitação dos alimentos, aceitação dos acontecimentos. Quais são os acontecimentos? O irmãozinho, a ausência de, a presença constante, ou ausência desconfortável. Então, tem muita coisa, dividir a atenção, eu não aceito você não estar comigo o tempo inteiro, eu não aceito você fazendo outra coisa que não seja, né, estar comigo, porque o egocentrismo, o mundo gira em torno dele e ele só tem a referência nele. Depois ele tem um deslocamento, mas por enquanto o conteúdo está muito focado, centralizado nele. Então, Ju, é assim, você 100% tá aqui, aviãozinho, você aqui, ó que gostoso, a mãe comendo um pouquinho, agora você, isso eu quero, porque você tá 100% comigo. Só que não dá pra gente estar 100% com eles, temos nossas vidas, temos nossas coisas, e de repente ele não aceita algum acontecimento, uma divisão de atenção. Eu disse que lá, na primeira fase, principalmente durante a amamentação, pare o mundo, a mãe vai amamentar. É isso. Naquele momento. Depois, a mãe não pode parar o mundo e, né, viver exclusivamente. Então, ele não aceita dividir a atenção, ele não aceita uma certa distância, ou esbanja motivo de não aceitação da atmosfera, tá? De todos esses mecanismos. Então, metafisicamente, os acontecimentos não está fácil para ele aceitar. Agora, vamos aos hábitos, né, Ju? Porque ele aprende rápido que a alimentação é o grande trunfo dele. Ele tem o garfo na mão. E o garfo na mão é o cetro de poder. Eu domino com o garfo na mão. Eu não como, mamãe se ajoelha a meus pés e me adula. Então eu pego o cetro do garfo na mão, pena, eu só tenho um lápis, eu sou escritor, não sou papai, mas né, teria o garfo na mão. Então ele faz a seguinte associação já. Se não comer, a mãe vem integral para você. Se eu não quiser... vantagenzinha mirim, né? Vamos combinar, né? A inteligência tácita já está desenvolvendo e vai ampliar cada vez mais. Então, assim,
É só não comer que você vai. Não. Oh, por favor, avião dividido, né? Ah, tá aqui, lá. Olha, entenda uma coisa, mães queridas, eu conheço muito bem a angústia. Nós tivemos a vantagem do pediatra da Valéria ter colocado a seguinte questão para nós. Só sofre de desnutrição na Etiópia, não no Brasil, onde é ofertado comida, ok? Então a função de vocês enquanto pais é ofertar comida. Agora, gente, se o bebê comer arroz, feijão e brócolis e não guloseima, já é o primeiro indício de burrice. É um filho burro, vai ser um jovem burro, não, ele é inteligente. E é óbvio, você acha que ele vai querer arroz, feijão, brócolis, nutriente, em vez de guloseima, coisa saborosa, doce, tranqueira, besteira? Ah, vamos combinar, né? Isso é uma inteligência das papilas gustativas. Então, a inteligência das papilas gustativas é assim, eu não como o substancial agora, depois eu ganho o quê? Tranqueira, tranqueira. Ah, uma delícia, tô até babando aqui, gente. As guloseimas, tranqueira, bolacha, escambau, um monte de coisa doce. Você não comeu, então come, ó, 3 bolas de sorvete. Uhul! Você acha que eu vou querer me empanturrar de, né? De arroz, feijão, brócolis, tudo, macarrão, que é nutritivo? Gente, eu prefiro o que vem depois. Aí é que entra, corta o que vem depois. Aí o Ben não vai gostar de mim. Logo no começo eu já começo a cortar as asinhas dele, eu já começo a depor contra ele. Não, Valcapelli, não fala isso para minha mãe, porque ela não vai deixar a guloseima no final, vou ter que comer. Então assim, ó, quer o básico? Tem. Não quer? Não precisa. Só na janta, e aí o coração de mãe que aguente, e sem guloseima. Uhum. Ele tem que quebrar esse trocadilho, ele tem que quebrar esses hábitos. Gente, ele está aprendendo a arte de se dar bem, de usar suas estratégias. Ele diz não, vou chamar de arroz e feijão, mas tem tantas outras, né, pratos nutritivos. Então ele diz não ao nutritivo para ganhar a guloseima, que não é substancial. Então isso é uma inteligência gustativa. Agora, nós temos que quebrar isso dele, não é obrigado, não precisa comer, só que não tem depois o doce e somente na outra refeição que você vai ter. Então isso é uma coisa Essa nossa, né, Val? É uma coisa nossa, dos nossos costumes, né? Porque eles são esponja. O que a gente comer, ele vai querer comer. Se não tiver a guloseima, ele não vai. Óbvio que vai na casa da avó e a avó vai oferecer uma guloseima de vez em quando, né? Mas em casa ele sabe claro. que não vai ter isso, né? Então já. E olha, vamos entender uma coisa, isso eu falo até com os meus erros que eu aprendi. O nosso olho para a quantidade de comida do filho é de acordo com o nosso volume estomacal. Com 4 anos, eu levava a Valéria, miudinha, hoje a Valéria tem 23 anos, mas ela veste 16 anos, né? Super minhãozinho. Então você imagina ela com 4 anos na escolinha. Eu fazia o lanche dela, um pão francês, com, né, queijo caprichado, várias fatias de peito de peru, com mais um polenguinho, com mais. E a escola atende o pedido dos pais. Enquanto não comer tudo, não levanta da mesa. Agora, aquela bandeja que era do tamanho do tórax dela. Meu Deus! É o nosso olhar, né? É a nossa quantidade, né? Agora, veja, o bebê não gasta energia, não consome tanto. Ele tem um estômago desse tamaninho. Gente, será que é pouca quantidade de comida para ele? Para nós é um prato cheio, que nutre. Isso. Agora, para um estômagozinho, veja a proporção. Como é que é mesmo? O estômago parece que é o tamanho, o coração é da mão, mas é assim, pequeno. Veja nesse volume estomacal, saco estomacal, quanto precisa para estar saciado. Gente, já está saciado.
Eu fico toda hora perguntando isso. Ai, gente, será que tá pouco? Será que eu coloco mais? Será que eu dou mais uma fruta? Porque o Ben, graças a Deus, ele come de tudo, Val. De tudo. Ele não nega Uhum. nada que você colocar na boca dele. Mas eu sou Isso, comilona, entendeu? Então eu sempre tenho que isso, ficar dando comida. É, o problema isso. sou eu, né? Isso, a gente, o nosso olhar, né, para o prato dele é nosso olhar. Então, e demorou. A Valéria um dia chegou e falou: para de ler, eu não gosto, é muita comida. Eu perco toda a segunda parte da aula porque eu estou lá no refeitório tentando engolir aquilo. E será que é muita comida? Ah, claro que é! Ai. Então, Agora, Val, olha, Ju, essa, primeiro, essa questão primeiro um elogio. física, diz, É, diz. Fala, pode falar. só para finalizar. Primeiro, um elogio à relação do bem, que é teu filho, com a vida. Ele é uma pessoa de fácil aceitação dos acontecimentos, porque ele adere fácil comida, ele tem uma boa aceitação. Então, primeiro isso, né? Então, o elogio aí a essa capacidade. E segundo, então, fique muito atenta, é a ingestão de alimento para ele, não para você. Então, só alinha esse processo. Tá bom, querida? Perfeito, pode deixar. Essa tem até a ver com isso, porque a questão metafísica, por exemplo, é analisada nos bebês, em relação às emoções dos bebês, ou é a gente, os pais, que refletem isso neles? Como Olha, funciona isso? aí nós estamos no impasse teórico. Qual é a teoria que nós adotamos para essa questão? Se for uma teoria psicanalítica, freudiana, porque entendam uma coisa, você e os seus seguidores, teoria não se discute. Acredita, acata e pauta-se sobre ela. Então, uma teoria freudiana que concebe a existência de um ser a partir da gestação e dentro do conceito postulado por Freud, que é a mãe empresta o ego para o bebê, transferindo a ele os componentes dela, e ele é o bebê dela, até o momento em que ele se torna um eu independente. Mas todos os componentes são originários da questão gestacional. Então, isso é a teoria psicanalítica. Concebendo essa teoria, tem uma explicação para isso. Mas essa não é a única teoria, tá? Na teoria psicanalítica, então, o Winnicott, ele coloca assim, os filhos surgem do desejo dos pais em vir a ter um filho. Então, quando eu digo vou ter um filho, quero ter um filho, eu já principio a existência de um ser a partir da minha vontade de tê-lo. Ele não existe. Aí, quando há a junção dos gametas e a fecundação e a gestação, ali surge um ser que é a extensão da mãe e do pai. Então, tudo que nele é formatado, é colocado, vamos dizer assim, os pilares interiores dele. Essa é uma teoria. Tem uma outra teoria, também de teóricos da psicologia, por exemplo, que né, o humanismo, já fala em Elan Vital, Carl Rogers, que estuda o seguinte, o ser tem uma força própria, uma expressão dele mesmo. E nessa expressão dele mesmo, ele é um ser independente. Se você tiver uma ótica espiritualista, concebendo que somos filhos de um todo, que já existíamos previamente, que somos um ser independente aos que nos cercam, aí então o princípio é outro. Ou seja, tudo que o bebê sofre tem a ver com os processos dele também. A mãe acentua, mas não é a causa. A mãe ameniza ou piora, sim, mas não é a fonte. Porque às vezes eu ouço umas coisas que é um erro teórico, assim, isso é da sua mãe, é do seu pai, você precisa mudar. Não, se você está dizendo que isso é deles, e isso constituiu você, você não muda nunca. Você apenas aprende a lidar. É a teoria freudiana. Agora, se eu disser, isso não faz bem para você, você deve ter aprendido com teu irmão, teu pai, tua mãe, sei lá quando, e você precisa tirar isso de você, porque não te faz bem. Opa, eu vou tirar isso de mim.
Esse medo é da minha mãe, não é meu. Quem tem medo de elevador? Minha mãe. Quem tem medo de trovão? Minha mãe. Então, olha, lá na infância, quando trovejava, sua mãe ficava apavorada. Ela te ensinou a ter medo, mas se você não tiver, logo na infância você vai descolar aquilo de você e não vai temer. Agora, se a teoria que você embasa, a tua visão de filho, de mundo, é de que você foi formatado pela mãe, medo de trovão vai até o caixão. Ponto. Pelo amor de Deus, chega de Né? culpa. Porque a Exatamente. gente vive cheia de culpa. Isso. Olha, eu vou falar, vou aqui reproduzir uma fala do Guto Pompeu, é um psicólogo, psicanalista. Então, como eu não sou psicanalista, como é que eu vou falar, né, da psicanálise? Apesar de ser um estudioso e conheço muito bem a teoria. Mas Guto Pompeu, ele diz assim, a culpa é da mãe, o azar é teu, te vira com o que está aí. É o que você tem. Meu Deus do Então, céu. então assim, isso porque a culpa é da mãe, é uma visão psicanalítica, mas o componente é teu, você vai ter que lidar com isso. Pela visão espiritualista, metafísica, não há culpado. Existem dificuldades para serem resolvidas, apreendidas e fortalecidas as qualidades. Então, veja, Val Capelli, eu estou aqui, talvez você não, mas alguma mãe, quando amamentava, aproveitava para atualizar meu WhatsApp, enquanto estava amamentando, estava respondendo e-mail. Val Capelli, eu amamentava vendo minha série. Ai, Val Capelli, então é por isso que agora ele se sente carente. Mães, era o que você tinha para dar na época, era o que você tinha de melhor. Você não sabia que ele estava buscando você. Você estava vendo uma forma de ficar gostoso com ele ali. Então você já colocava em dia seus contatos, sua série. Era o que melhor você tinha. Você não tinha outra coisa para dar senão isso. Então, mas isso tornou ele carente. Ele já tinha uma carente que até foi mais interessante a série do que o olhinho dele. Vamos combinar também, né? Ele não teve aquele olhinho de atrair, né? O olhar para si, também a gente facilmente desviava o olhar. Ele não conseguia prender minha atenção. 50% da minha desatenção e 50% da falta de apropriação em si que ele não tem. Por isso ele se torna carente, por isso ele se torna sozinho. Ele já trazia nele, eu não consegui suprir ele, e isso só fortaleceu depois para ele se trabalhar ao longo da vida. Entendi. Agora tudo faz sentido para mim, porque eu tava pegando um pouco para mim, sabe? Tipo, nossa senhora, eu tô dessa maneira, eu tô sentindo isso, eu tô passando isso para ele. É por isso que ele está assim. Agora eu tive uma outra visão sobre o assunto, fiquei até mais E eu tranquila, vou, na verdade. pode ficar, e eu vou dizer até de questões mais graves. Quando há uma somatização de uma doença, está acontecendo no ambiente algo correlacionado àquela somatização, não significa que aquilo está causando. Aquilo é um modelo que pega num ponto a ser trabalhado e que já vem a somatização, mas é um ponto a ser trabalhado. É o desafio de vida. Escreveu uma questão? Suponhamos que o bem vai ter desafios profissionais, de carreira, homéricos. Que ao longo ele vai casar, ser feliz, ter uma família maravilhosa, mas no trabalho, na carreira, nas questões, vou dar um exemplo aqui, tá? Nessas questões vai ser um imbróglio, ele vai sofrer, vai ter muitas angústias. Esse é o processo de desenvolvimento da existência dele. O que acontece? Aí o Manga, de repente, entra em crise no trabalho, perde uns clientes, tá péssimo. Nossa, o bem já entra em crise, que é teu filho. Aí fala, peraí, gente, a demissão, a perda de cliente, a derrocada do trabalho do Manga, teu marido, está causando esse conflito nele e até somatização. Não, o fato de existir uma experiência no ambiente vem a coincidir com a dificuldade que ele tem profundamente arraigado, que lá na frente vai ser a grande angústia dele. Uhum. Aí, por exemplo, você está em crise no relacionamento, vai, com tua mãe, não precisa nem ser com o Manga, com a tua irmã, que, nossa, chega, minha irmã, tá demais, ai, minha mãe, não sei o quê.
você está em crise com ela. Suponhamos que o bem tenha um desafio na vida relacional dele. A tua crise, seja com mangas, momentânea, seja com a tua mãe ou com a tua irmã, vai causar uma somatização nele. Aí você fala, gente, eu estou em conflito e ele está tendo uma doença, segundo a metafísica da saúde, associada a isso. Então, o meu conflito colou nele? Não. A dificuldade dele foi acentuada, desperta com o seu. Você vê isso, tem filhos de pais separados que encaram assim, né? Um diz assim, bom, agora eu tenho 2 casas e 2 possibilidades de ganhar o que eu quero. Uhum. Eu chego no meu pai e digo, sabe o que a minha mãe vai me dar? Mentira, né? O que eu muito quero ganhar. Ela fala assim, ela vai te dar? Não precisa, eu já comprei. Ele já compra, tá aqui a compra no minuto seguinte. E ele fala, tá vendo? Eu tenho 2 casas para ficar. Ele lida com a questão separação super bem. Mas por quê? Porque não faz parte da trajetória de vida dele enfrentar conflitos amorosos. Então, o conflito amoroso dos pais não impacta ele. Entendi. Já quando a família, você e o Anga entra numa crise, entra num vermelho, perde uns clientes, a conta não fecha no mês, e vocês ficam preocupados, e isso causa uns sintomas nele, vai o Valcapelli e fala, pois é, uma questão assim de conflito, no tocante, Valcapelli, a gente está num perrengue danado, perdemos uns clientes e não fechamos os meses, está nos deixando muito nervosos. É esse nervosismo seu que está causando a somatização nele? Não. São as dificuldades que ele também vai enfrentar na vida profissional, lá como, né, homem, nos 50 anos de idade, e que, vivendo isso com vocês, ele também vai estar, eu vou dizer assim, se trabalhando. Vocês dão a ele a chance dele se trabalhar. Sim, entendi. Faz parte do plano, né? O que é dele, o que é meu, o que é seu é seu. Entendi, Exatamente. perfeito, entendi. E é colocado direitinho ali, né, na família, para que ele consiga trabalhar o que tem que ser trabalhado nele espiritualmente. Entendi, Val. Exatamente, materialmente, porque aí depois vocês têm um cliente, a finança fica legal, vocês estão festejando, bem, todos os presentes chegaram, o papai e a mamãe tá ótimo. Aí ele começa a associar a dificuldade, mas a superação, a conquista, ele já começa a assimilar. Né? Então você começa a mostrar, né, a dor de um conflito e depois a união das partes, né? Você entende tua mãe, tua irmã, se entende com o Manga, ele também vê que as coisas se harmonizam, o que vai ajudar ele também. Então, olha, essa visão espiritualista, metafísica, quem é o essencial organizador é o próprio bebê, é centrada nele. Mas também não exime o externo. Então, olha, essa dificuldade de vocês está repercutindo nele. Ok, não tenho como evitar, mas não estou causando. Eu posso aí conversar, eu posso ali ter um momento, sabe, transmitindo alguma coisa mais de sentimento, de que não tem a ver com ele, talvez falar com ele, que é uma dificuldade minha, não tem nada a ver com ele. É uma forma de eu até tirar dele uma associação que ele está fazendo, dele por ele, comigo que estou sofrendo aquilo. Entendi, perfeito. Cromoterapia, tem dica para as crianças com problema na alimentação, Val? Então, laranjinha, gente, olha, laranja, tudo laranjinha. Para amamentação, eu usei muito na amamentação também. Isso, se bem que esse é o meio dourado, né? Mas é o que eu tenho melhor aqui por perto, nada em laranja. Laranja, gente, uma luz laranja onde ele come, um babadorzinho laranja, um prato laranja, toalhinha de mesa, toalhinha que você põe para ele, o guardanapinho ali, tudo laranja. Porque assim, ele vai ter o estímulo alimentar melhor possível, né? E isso já vai dar a ele esse estímulo. Levando em consideração, o primeiro fator é metafísico, ele precisa aceitar o que acontece com ele. O segundo fator comportamental, né? Não usar a comida para atacar a mãe. Nossa, a arma dele, né? Assim como é um cetro do poder, é também uma arma, né? Ah, é? Você não vai? Ah, é? Não vou comer.
Ah, Nossa, você se desequilibra. Não sim. come. Bem entendido, eu adorei a fala daquele pediatra. Só sofre de inanição as crianças da Etiópia, onde não é ofertada a elas. Os nossos filhos, a eles são ofertados. No almoço não quer? Não tem problema, agora é só cafezinho da tarde, lanchinho da tarde. Não quer também? Não tem problema, a janta vai ter. Não quer também? Não está precisando de energia, porque quando tiver, ele vai Aham. atrás. Perfeito, Val, perfeito. Vamos para o próximo tema, que eu estou muito ansiosa para saber desse, Val, porque acontece com o bem, na verdade, né? Eu vejo alguns sintomas do bem, não sei se é, porque eu ainda ninguém diagnosticou isso, mas assim, hiperatividade, né? O Hum, Ben é um bebê extremamente agitado. Ele come correndo, ele dá duas voltas correndo, vem e come uma colherada. Ele se expressa hum, gritando, sabe? Assim, ele não consegue ficar sentado na cadeira por 30 segundos. Ele é assim. Eu posso considerar que o hum. Ben é um bebê hiperativo? É pouco recurso. Primeiro que ele é intenso, ponto. Aham. Ele tem um pique, um dinamismo de uma intensidade dá a volta em você e o manga, assim, tranquilamente. Você e o manga, ele dribla vocês, dá a volta em vocês, assim. Então vamos pegar o seguinte questão. O que que eu te peço para observar? Quando ele está em alguma atividade, ele consegue compenetrar em alguma coisa que seja num Bob Esponja, numa parte, num joguinho de videogame, numa coisinha. Assim, porque a hiperatividade, a criança não consegue se ater a nada. Claro, gente, ela gosta, ela tem energia, ela tem pique, comer, correr em torno da mesa, dar uma colherada é uma delícia, correr mais um pouco, dar outra colherada é uma delícia. Então, aquele bebê que gosta, está descobrindo a força das pernas, ele está o quê? 1 ano e pouco? Está só engatinhando ou Oi. já está andando? Já tá andando, correndo. Está andando. Está correndo, Correndo. exatamente. Nossa, ele aprendeu a ficar em pé, ele está empolgado, a ser independente com as pernas dele. Então, qual é o contexto de observação? Porque a hiperatividade, ela precisa ser muito bem olhada, porque é fácil dizer, o bebê, a criança é hiperativa quando eu não tenho o mesmo pique que ele, não quero acompanhar ele, não estou afim de ter um olhar maior para ele. Aí eu já rotulo, hiperativo, Uhum. tá? Ah, é preferível você não descobrir a hiperatividade, não rotulá-lo, do que você rotulá-lo, dar essa chancela para ele e isso ficar estigmatizado nele. Hoje a Uhum. gente fala assim, mas gente, se ele tiver um traço, eu preciso saber para ver o que eu vou fazer. Por outro lado, você vai estigmatizá-lo e aí você não vai nortear a experiência. Olha, isso te faz prestar atenção, então mergulhe nisso. Isso te Uhum. faz olhar com encantamento? Então olha aqui, ó. Fica nisso. Olha você aqui no carrinho, olha a foto da mamãe com o papai, olha a mamãe aqui. Você vai estar trazendo ele para tentar superar, vamos dizer, essa dificuldade que ele tem de interagir, de se fixar. É Uhum. preferível você tirar um pouco a sombra do hiperativo e ter estímulos de integração sem neurose, né? Ele passa, pega uma colherada, você mostra um personagem para ele. Olha quem veio ver você dar essa colherada, teu personagem. Aí ele passa da outra colherada, você põe outro personagem. Então ele vai para comer e ficar olhando enquanto mastiga antes de dar a próxima volta. Quando você se dedica a fazer isso, se tiver um leve traço, já supera aí, porque Uhum. está exercitando a interação. Se Uhum. você estigmatiza, você acomoda no incentivo contrário e até reforça uma tendência, tá? Uhum. Vamos lá, qual é o seu olhar? Porque a questão de déficit de atenção com ou sem hiperatividade é um conjunto de fatores, é multidisciplinar, é um psicólogo, é um fonoaudiólogo, é um psiquiatra, é multidisciplinar, tá?
Então, por exemplo, a pessoa responsável, isso na escola vai ter uma coisa, a professora vai ter uma dificuldade, a pessoa que lida com as questões psicológicas estudantis, escolares, vai poder olhar com mais calma e vai poder estar traçando uma estratégia. Qual é a estratégia que você vai usar até lá? O bem é intenso. Dá volta em mim no mangacinho. Então, por isso que ele já até falou, mamãe, desliga essa live. Ele já está fazendo a minha caveira, ele já está dificultando as minhas estratégias, eu não estou gostando desse homem aí, não. Já deixei com Quando a eu avó, tá porque aqui eu não ia ter vez, não ia ter chance essa live. Exatamente, não. Ele diria assim, quando eu estava na sua barriga, eu achava ele legal, agora eu estou É, vendo que ele está tirando as minhas... Eu tive a oportunidade de fazer live com você grávida, não foi isso? foi, Né? foi. Entendi. É verdade. Então, então olha só, ele é intenso, Uhum. ele é dinâmico. E é muito fácil, né? Eu me lembro, às vezes, lá, falava, é endemoniado, não para quieto, é incrível, mas eu lembro que o meu irmão, ele tinha uma das filhas dele, ele era da área mecânica e tinha 3 filhos, da parte de injetora de caminhão, tinha 3 filhas. E Uhum. tinha uma delas que era assim, o furacão. O furacão chegava assim, detonando, indo, blá, blá, blá. Foi a única que foi mais próxima a ele, pegava bandeja de óleo diesel, lavava peça, mergulhava lá. Hoje ainda está na área de mecânica com o marido dela, sabe? Os dois têm uma. Então, assim, você para e pensa, e o ritmo, e o dinamismo? Então, o bem, ele é dinâmico, é intenso. Agora, vamos ver então, quando eu mostro uma figurinha, ele fica 1 minuto olhando, dá uma garfada, mastiga. Aí eu troco o personagem, né? Eu vou para um outro personagem. E esse agora, quem você conhece? Bob Esponja, com quem que ele tá? Para segurar ele um pouquinho. Ele dá outra volta. Então você está estimulando ele a essa conexão. O Entendi. déficit de atenção, com ou sem hiperatividade, é dificuldade de conexão. Uhum. De conexão. Né? De estabelecer vínculo, Hum. tanto com o olhar, com penetrando. Então, assim, basicamente, se ele consegue ficar 5, 10 minutos compenetrado numa coisa que é do interesse dele, já descarta em grande parte um pouco dessa Tá. questão. Você olha lá, o que ele está fazendo? Nossa, milagre, o que é? Ele está no joguinho dele, ou ele está com... ele para um pouco, ele se compenetra. Uhum. Então ele não tem essa cisão, que é esse corte com a interação. É que é o jeito dele brincar, é o pique dele. E vamos combinar, agora que ele conheceu que as 2 pernas levam a ele, minha querida, ele pula, pula, corre, corre, pula, pula, corre, corre. Não, o que me chama muito a atenção, que fez eu até dar uma lida sobre isso, é que ele gosta de brincadeiras radicais, sabe? Ele gosta que joga ele com força, que, sabe, tipo, como se ele estivesse numa montanha russa, ele gosta disso, de coisa rock and roll. E ele, quando ele tá comendo, eu tenho que ficar 100% dando atenção a ele. Não posso conversar, porque senão ele Hum, grita. Ele fica, e gritos assim, tipo, que você não consegue conversar na mesa com ele, entendeu? Tipo assim, esquece sim. levar o bem pro restaurante, agora não dá mais. Então eu falei, Hum, por que ele grita tanto? Ele se expressa berrando, praticamente. Né? Agora, hum, atenção, ele até dá uma olhadinha num desenho ali, coisa de 1 minuto no máximo. Daqui a pouco ele já tá correndo de novo, né? Agora 5 minutos é muito hum. para ele mesmo. Ele tem Sim, muito, sim. muito. Hum. Agora sim, veja, é bem isso. A dinâmica dele é acentuado. Ele encontrou o mecanismo de. Porque assim, ele quer integrar a atenção de vocês e ele vai vendo todos os mecanismos para ter atenção. Uhum. E a gente fala assim, que até os 4, 5 anos, ele vai ver até onde é o limite dele para ele ter você. Então hoje ele grita, você olha, pronto. Ele já achou o megafone da sua atenção, né? Então agora você precisa, assim, ele grita, você não olha. Ele para de gritar, você olha. Toma bem. Aí você vai comer o seu garfo, ele dá um grito, você
disfarça. Dá 2 gritos, disfarça. Quando ele, entre um grito e outro, você vai para ele. Para ele já ir, porque ele está experimentando onde é o limite dele. Qual é o mecanismo que ele tem de trazer você para ele. Então, eles vão experimentando os nossos limites, eles estão descobrindo o espaço deles, como trazer nós para eles. É uma fase. Olha, eu vou dizer uma coisa, até os 5 anos, eu era assim com a Fácil. Valéria. Hã? Não é fácil, vou te Não é falar, viu? fácil. Maternidade real. Olha, eu era assim, eu era olho de águia. Então, eu deixava a Valéria, a gente entrava numa loja, ela saía correndo, escondia numa arara atrás de outra, entrava dentro de outra. Eu ficava na retaguarda só assim, olho de águia. Eu não via roupa nenhuma, eu não via nada daquela loja, eu só estava observando a Valéria sem que ela percebesse que eu estava observando ela. Então ela entrava embaixo de uma arara, eu ia, sabia que ela estava lá. Eu não tirava ela, eu deixava ela lá. Mas eu sabia que ela estava lá. Então ela parou de fazer aquilo para mobilizar a minha atenção a ela. E eu estava numa retaguarda, dando total olhar, monitorando, sem que ela percebesse que eu monitorava. Então, o que acontece com isso? Você precisa, né, claro, perceber o seguinte, é um momento também que você quer o quê? Curtiu bem, que é uma delícia, é tudo de bom, é legal, mas aprendendo os mecanismos, vendo quando ele extrapola, como é que você impõe um certo limite ou na mesa ali, para você ser chamada mamãe e não com grito, né? É a fase que ele está aprendendo. Como é que eu tenho você comigo? O que ele aprendeu até agora ele está usando. Então, com a intensidade, com a voracidade, com a impulsividade, e isso tá. Então, agora é hora de você dar uma moderada nesse sentido. Cada garfada, uma parada com o personagem. Cada vez que ele grita, não olha no grito, porque ele pode gritar, gritar. Quando parou entre um grito e outro, você, oi bem, ó, quer? Mas não é atendendo o grito, é atendendo o silêncio. Então, é uma fase realmente que eles estão nos testando, experimentando, e não é fácil, é uma disponibilidade. Mas eu vou dizer uma coisa, viu, Ju? Tô rindo de Eu diria, nervoso. 5 anos envolvido com ele disponibiliza você, 5 décadas ele vivendo nas pernas dele. Porque assim, quando os pais cortam e não suprem, depois eles vão passar décadas amargando dor de cabeça com eles. Então, esse período da relação tua com o bem, a dedicação tua com ele, vendo os mecanismos, suprindo no momento, deixando no vácuo para sentir que essa não pode ser a linguagem comigo, depois ele vai ter uma condição mais suprida. Os pais às vezes falam assim, não quero me incomodar, não quero me aborrecer, só que lá na frente isso vem com muito mais tempo e com muito mais abalo. Tá? Ai, perfeito, Val. Então, assim, veja se ele faz uma parte do desenho, veja se ele integra um pouco, já pula para uma outra área, se ele dá uma paradinha dentro do ritmo dele. Talvez 1 ano e 10, está cedo para você buscar um diagnóstico que é lá entre 5 e 7 anos. Então, qual é o teu objetivo agora? É ensiná-lo a compenetrar e se conectar, não usando os elementos que ele está usando. O esbaforimento, a correria, o grito. Né? Está usando nesse sentido. Ó, assim mostra o personagem. Em vez de responder veemente, prontamente, buscar alguma coisa que desarme aquele mecanismo dele, para ele não reforçar aquele mecanismo e nos aborrecer ainda mais, né? Sim, tem que ter muita paciência. Muita Muito. paciência. Olha, não tenha dúvida, mas é o que eu te falei.
5 anos de paciência serão décadas de satisfação em vê-lo caminhando bem na trajetória dele. Sim. Suprido daquilo que você pôde dar, da maneira como você pôde dar, da forma como você Uhum. fez, né? É, eu E pensava em usar isso como potencialidade dele, assim, sabe? Como eu posso usar isso que ele está me entregando a favor dele, sabe? Como eu posso gastar essa energia dele para acalmá-lo, né? Eu tô quantos buscando. pula-pula você tem na tua casa? Que esse é o ritmo de quantos pula-pula. Bota um ou dois, um na sala, outro no corredor. É isso, é intenso. Então deixa no pula-pula, põe o pula-pula ali na sala, troca a mesinha de centro por um pula-pula, entendeu? Essa dinâmica adaptativa é legal, porque Sim. vamos gastar, vamos interagir, né? Aí ele pula, 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 agora vem comer. Né? Uhum. Acabou de comer, deu 2 garfadas, vai por então, vai intercalando a coisa, porque aí você está num misto entre mostrar um mínimo de limite, direcionar aquele pique e saber que precisa ter um incentivo integrador, Sim. né? De parar um pouquinho e se integrar aquilo. Uhum. Né? Ó, fala o personagem de cada bolacha. Aí, pelo Entendi. menos tem que olhar para a bolacha do personagem. Minha filha já cresceu, não sei qual os personagens infantis agora que vem nas bolachinhas lá. Mas ele, ó, antes de comer, fala para a mãe qual o personagem que vai estar aí. Mamãe, esse. Ah, não, 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 né? Pega outro. Qual bem? Esse. Não, não, não. Quer dizer, você está incentivando ele a um mínimo de compenetração. Isso. Uhum. É esse o conteúdo. Perfeito. Filho, é a maior Tá? lição da vida, né, Val? A maior lição, porque quando a gente não tem, a gente não entende isso, né? Se você não tivesse filho, você ia olhar um bebê assim gritando na mesa, você ia falar, gente, mas essa mãe não dá educação para essa criança, né? Essa criança não para de Exato. gritar, onde já se viu fazer isso, bater na comida, gritar na mesa. Vai É. ver o dia a dia como é que é, minha gente. A gente Vamos tenta de ver. tudo, a gente vai tentando. A gente quer dar o nosso melhor sempre, né? Mas Exatamente. E o pique, o dinamismo dele, e a parte dele, né? Então, não dá para julgar. Agora, além dessa compreensão, eu costumo dizer que passar pela vida sem ter filho é ter vivido, mas ter um filho nessa vida é um sabor de vida único que só quem tem sabe qual é. Não é verdade? com certeza, Val. Não tem explicação, assim. Realmente eu estou vivenciando a maior transformação, assim, o amor mais profundo da minha vida. Com É, certeza. É, a vida sem filho é uma boa vida. Viver é gostoso, mas tendo um filho, a gente sente coisas nessa vida que é impressionante. Então E que a é gente muito. sente também que está dando o nosso, tá exercitando o nosso melhor lado, né? Que é essa Exato. entrega, essa dedicação. Quantas, eu não sei mais o que é lavar o cabelo tranquila, fazer uma unha tranquila, fazer as minhas coisas tranquilas, sabe? Eu penso primeiro nele, sempre. E isso, assim, é o que me acalma. Eu falo, pô, tô me dedicando para esse serzinho, esse anjo que tá aqui na minha casa, sabe? E que vale É muito a isso. pena. Olha só, 38 anos que eu venho pensando só no meu próprio umbigo. Agora que eu tô pensando num outro ser, que eu tô fazendo algo realmente bom para o mundo, né? Para a vida, eu tenho que agradecer, não é, Val? Exato. Isso nos retribui com um sentimento maravilhoso, né? De compensação, assim, de preenchimento. É onde super vale a pena, né? Sim, Então tá sim. aí. Tá. Antes da questão é hiperatividade, não é? Vamos incentivar a ter essa conectividade. Mínima Perfeito. que seja, mas conexão. Depois, se a gente perceber lá na escola, se isso está tendo umas falhas de aprendizado, a gente dá uma olhada num contexto, mas, sobretudo, eu fui desenvolvendo dentro de um ambiente, dando o quê? Uma conexão, um aprendizado. Se ele pega a bolacha antes de comer, fala o nome, ele já aprendeu, ele já compenetrou o suficiente, né? Aí você Legal. escuta ele assim, Mônica, cebolinha. Daí você fala, o que é isso? Ele tá comendo as bolachinhas lá do Maurício de Souza. Cada bolacha, mas ele tem que falar o nome delas. Ele vai interagir. Então, essa questão de, né, desconexão, né, de falta de atenção, ela está
já sendo trabalhada, entendeu? Ah, Imagina, né? perfeito. A tua vizinha escuta, eu escuto teu filho falar todos os personagens e mastigar depois. Ele tá comendo personagem, é um exercício que eu, né? Não, ainda bem que eu Entendeu? moro em casa, porque se eu morasse em apartamento, eu ia ser expulsa. Você tá entendendo? E o de baixo, tudo, bicicleta em casa, tal, Era só pula-pula na multa chegando sala. embaixo da porta. Agora, Val, a luz Exatamente. azul serve também para dar uma acalmada? Fundamental, fundamental. Aliás, olha, gente, vocês vão acabar com o estoque de luz azul do mercado de iluminação. Vai ser uma na sala, uma no quarto, uma no corredor, uma na cozinha, Aham. tudo, não precisa nem mudar a decoração. Acende uma luz azul aqui, lá, colar. Vai comprar um pula-pula, que pula-pula comprar? Que cor você vai comprar? Que cor é aquela lona? Ah, azul, tudo azul. Porque Perfeito. vai dar uma sugestão de assentamento. Você vai Uhum. num pula-pula, tem vermelho, tem laranja, amarelo e azul. Uhum. A cor qual? Azul. Por quê? Porque ele já tem um pique do pula-pula, ele já tem uma excitação, estimulação. Agora eu vou incentivar essa suavidade. Perfeito, Val. Agora, ó, tô olhando aqui, faltam 15 minutos para acabar o nosso tempo, Val. E a gente tinha você viu como tem conteúdo, gente? É um conteúdo, é muito conteúdo aqui. Val. Tinha mais Muito. um tema para a gente falar, mas eu não sei se vai dar tempo de falar sobre alergia. Você acha que dá para falar alguma coisa? Ou a gente Dá. dá? Nossa, as alergias infantis, porque assim, biologicamente, o corpo ainda não sabe combater certos agentes. E o corpo estranha, tem lá uma dificuldade, um certo colapso, né, em lidar com certos agentes. Então, em nível de organismo, a alergia é uma exacerbação do sistema imunológico que não consegue uma eficiência para neutralizar o agente alérgeno, tá? Metafisicamente, é um estado de alerta que se põe em relação a situações que não sabe lidar, né? Então, vamos contar assim, né? Toda vez que você vai fazer live com o Val Capelli, o Ben sabe que o negócio vai mudar um pouco para ele. Aí, quando ele vê mamãe Val Capelli fazendo live, nossa, ele fica num comichão de alergia, já começa, porque é um alerta que essa experiência não vai resultar bem para ele. Por exemplo, a tua mãe, ela chega aí, Ju, que isso, Ju? Olha para tua coisa, vai lá na cozinha, põe a comida no teu prato, deixa ele comer sozinho, deixa um minuto para ele. Quando a nona chega, ele fica todo assim. Então, é um estado de alerta a situações que não se aprendeu a lidar ainda. Então, a alergia ela é muito presente no bebê, na criança, fisicamente, porque o corpo está se expondo pela primeira vez a agentes estranhos. Emocionalmente, que a gente está lidando com um fato estranho que a gente não sabe como se dar bem. A gente não sabe o que fazer. Então, assim, é um alerta, é um prontidão. Então, quando você vê que o bem começa com as alergias, ele já startou o alerta dele. Então, baixa a guarda, fique zen, né? Dá aquela segurada. Claro, fique zen é utópico, né? Para o bem ficar zen, não. Assim, fique confortável, menos, né? China. Bem, então, assim, baixa um pouco a guarda, não precisa se estranhar. Não, então, há um fator. Agora, quando a gente descobre ao que é alérgico, a gente começa a fazer uma analogia ao significado do fator alérgeno. Como é que o corpo lê um fator alérgeno? Né? Um conservante, as questões mais, né, conservadoras, mais radicais, os hábitos do ambiente, a cultura da família, a cultura dentro de casa, os nossos horários, isso tudo. Então, ele é muito alerta aos horários, à rotina, e isso ele não sabe lidar, é estranheza. Quando ele come alimentos que têm, vamos dizer, conservantes, esse conservadorismo da cultura, do muito cristalizado, deixa ele, o corpo reage ao fator alérgeno semelhante a como nós reagimos às situações da vida associada ao fator alérgeno. Né? Então, no geral,
um bebê que tem muita alergia vive de guarda levantada, sempre alerta. Menos alergia, ele não está sempre com a guarda levantada, ele está conhecendo, está se estranhando, mas está tentando se adaptar. Quando faz muita alergia, ele tem dificuldade de se adaptar, né? Ele estranha muito as coisas. Então, esse nível de estranhamento é mais alto na criança que faz muita alergia. É um incômodo, então, do ambiente, então, que ele vive. Isso, de fatores do ambiente que, de certa forma, o abalam e que ele não sabe lidar com aquilo ainda, não tem recursos para lidar com aquilo. Tá. Por O exemplo, uma bem já... ansiedade O bem minha. Eu Hã? estar ansiosa, eu estar sempre ansiosa, sempre, sabe, na pilha, isso pode gerar um incômodo nele também. Pode assim, frente à sua ansiedade, ele não sabe como ter você. Ah, A cura da alergia, pegando o hábito dele, ele resolveu tomar uns remedinhos sonoros, que é o grito. Então ele tira você do teu dinamismo quase surtada gritando. Então, opa, aí ele vê que funciona. Então veja, quando você está atrasada, nervosa, preocupada, ansiosa, ele não sabe lidar com aquilo. Então aí começa a fazer alergia alimentar, algumas alergias, porque ele não sente você nessa hora, ele não sabe lidar com o seu lado pilhado, que é igual o dele, então ele não sabe lidar com o dele também, é um espelho para ele. é muita Né? pilha para um ambiente só. Exatamente, e ele resolveu essa questão, ganhar no grito, então ele ganha você no grito, e ganha você, ele dá um grito, você, né? Modo atenção ativado, ele grita, você, modo atenção ativado, zen, né? Rindo de nervoso, Val, mas tudo bem. Exato. Então, olha só, eu deixei o meu filho me ganhar no grito, mas que coisa, né? Quem diria? Quem diria, né? Então você vê, ele encontrou esse meio, isso está acontecendo. Então, em vez dele gritar, eu modo atenção ativado e dá toda a atenção, deixa ele gritar para ver que o grito não chama a minha atenção, para quando ele não gritar, eu dou atenção, para eu desconstruir isso dele. Uhum, perfeito. Isso vale Então para você todos os entendeu? tipos de alergia, né, Val? Que eu vi que tem um pessoal perguntando. Isso vale para alergia alimentar e tudo mais. Qualquer tipo de alergia é incômodo em relação ao ambiente, né? Exatamente. Você quer ver ao leite, né, e derivados, a lactose, seria a mãe ou a vida. Porque a primeira substância que ele tomou contato na vida foi o leite. Então, se ele tiver problema de lidar com a vida, com a atmosfera, com a circunstância, isso vai repercutir no leite. Se Uhum. for com a mãe também, que é um produto dela que ele teve, também vai no leite. Então, veja, nem o leite é exclusivo da mãe, é vida. Uhum. Então, a mãe não tem culpa, senão faz parte de um processo que ele está apresentando. Entendi. Perfeito, Val. Deu certinho o nosso tempo. Olha que maravilhoso. Ah, que maravilha, tá vendo? Eu poderia ficar aqui E com você horas falando, né? Mas, infelizmente, a gente vamos, tem que encerrar. Vamos marcar mais vamos vezes. marcar Vamos marcar outras lives, temos muito o que falar a esse respeito, e até eu quero aproveitar para esse fecho e colocar o seguinte, você e o Manga apadrinharam um projeto que estava guardado. Esse tema trouxe à tona um projeto Pais e Filhos, que eu tenho há muito tempo, que eu tenho Amor Sem Crise, eu tenho um projeto Adolescência Sem Crise, Infância Sem Crise, né? E as relações pais e filhos sem crise. É um projeto que vai desde a gestação, a vinda dele na gestação, a primeira infância, né, depois até a adolescência. É da gestação à adolescência. E eu vou fazer um projeto nesse sentido em 8 aulas, que eu até convido, e você, o Manga, apadrinhando esse projeto, você já tem essa bolsa, já são integrantes do curso, né? E com direito ao bem, não precisa deixar ele na casa da tua mãe para assistir aula, não. Só coloca o celular mais alto para ele não derrubar,
né? Fecha o microfone, deixa o bem tentar te ganhar no grito, você vai se relacionando com ele. Tá. Assim, acontece presencial, simultaneamente online, ou pode ser assistido depois. É um curso sensacional. Pais e filhos à luz da metafísica da saúde. Maravilhoso, Val. Que notícia boa. Fiquei muito feliz agora de apadrinhar isso. Criando sem Nossa, crise, né? Porque eu acho que exato. é o que a gente mais precisa, Nossa, nós pais. vou até usar isso, é da Ju, Criando Sem Ah, Crise. Uau, não estava ainda. Se você for no site, lá o valcapelli.com, tá lá, Pais e Filhos. aham. Hoje não tem um tópico, Criando Sem Crise. Amanhã vai ter, só falta colocar lá, entre Ê! aspas, Ju Valsérvia. Achei muito Criando bom Sem isso, Crise. criando sem crise, porque aí já engloba tudo isso, né? O adolescência sem crise, Isso, exato. infância sem crise, relacionamento sem crise. No curso, tudo isso é só infância sem crise. O curso tem a infância. Exatamente, não, é tudo isso. Ah, perfeito. Como a mãe se relaciona, as situações que ela lida, a convivência com o bebê, o primeiro ano, é muito voltado a isso tudo. Eu tenho muita bagagem nesse sentido, não só como psicólogo, mas experiência de vida que eu vou compartilhar, eu vou desenvolver esse curso, está todo estruturado. Se você for no site valcapelli.com, está lá todo estruturado, extraordinário. E agora acrescentando a sua inspiração maior, mais objetiva, criando sem crise. Ai, Ah! Val, que bom! Desculpa a ousadia, né, de colocar um nome aí do Imagina! nada. Imagina, já faz parte do tópico lá, eu vou até capturar de você. Eu é que peço desculpa de colar no meu curso lá, o Criando Sem Crise, como um Pode argumento a usar, mais. vou amar. Nossa, que honra. Del- Val, muito obrigada. Delícia, Tem mais alguma maravilha. coisa para falar? Eu sei que você faz umas viagens com seus alunos, tem alguma outra coisa, os seus cursos. Fica à vontade aí para divulgar. Sempre tem alguma coisa nova, boa. Essa do curso eu quis aproveitar o seu espaço, já fiz o meu merchan, clean, né? Olha que delícia, né? Pais e filhos criando sem crise, olha, tá vendo? À luz da metafísica da saúde. Eu faço viagens de aprimoramento emocional para vários roteiros. Essa semana até estou indo para Ushuaia, no fim do mundo, para em outubro do ano que vem eu levar um grupo. Então eu tenho um grupo que levo para Foz para fazer vivências, levo mais distante. Tem sempre um projeto Metafísica da Saúde, Cromoterapia, são cursos que eu realizo direto, continuamente, os livros, tenho muito projeto. Visita o site valcapelli.com e de vez em quando assista a Juval Sérvia nessas lives comigo que são maravilhosas. Ai, maravilhoso. Vamos marcar mais então, Val. Vamos marcar mais. Vamos, vamos, A gente levar o vamos. Criando Sem Crise aí adiante, né? Isso, e a gente pode fazer nesse processo Criando Sem Crise, trazendo tema, pegando pergunta das mães que te acompanham, Legal. e isso não se esgota nessa live, não se esgota no curso em 8 aulas, mas a gente pode fazer outras lives com esse tema, Criando Sem Crise. Né? Perfeito, Maravilha. Val. Vou amar. Muito obrigada. Vamos, Muito obrigada de coração pelo maravilha. conteúdo, pela energia, sempre alto astral você. Um beijo na família, na Gleice, na Valéria, viu? Fica com Deus Transmito e até a sempre. próxima, né? E a próxima vez, deixa o bem, viu? Deixa ele aí perto. Só fixa o celular num lugar que ele diz assim, tá tirando os meus mecanismos? Ele tira. Então, só fixa ele para não cair, né? Tá, E na deixa próxima eu vou ele de... deixar o bem participar. Deixa, ele pula, ele vai, ele grita, ele vai aqui, vai lá, deixa, fixa o celular, que é o cuidado que a gente precisa ter, fixado o celular, deixa ele, mas põe um pula-pula na sala, para ele se divertir também, Precisa quando você ter. sabe. E sem dúvida. E obrigada aí ao pessoal que assistiu também, né, Val? Agradecendo a todo mundo que participou, que colocou opinião, perguntas aí, viu, gente? Obrigada pela audiência. Obrigada, Val, mais uma vez. Tamo Super junto. beijo, Um grande beijo abraço a todos. também pro Manga, a você, o bem, tudo de bom, viu, querida? Beijo, beijo. Valeu, Val. Boa noite, gente. Beijos.